Sejam todos muito bem-vindos, sejam todos muito bem-vindas para mais uma live do nosso programa Mais Saúde. Aqui no Mais Saúde eu te ajudo a se livrar das dores de coluna, sem remédios, sem cirurgias e em casa. Eu sou a Keiti Machado, especialista em coluna, e o tema da nossa live de hoje é como aliviar a sua dor de coluna no trabalho, certo? Esse é o tema da nossa live de hoje. Sejam todos muito bem-vindos, vocês que estão chegando. Compartilhem a live, apertem no aviãozinho, convidem o amiguinho que sente dor de coluna para vir participar dessa live. Estou muito feliz porque essas 2 últimas semanas não tivemos live, né? Então eu estava com saudades de estar aqui com vocês, certo? Compartilhem a live para a gente começar aí essa live. Bem-vindos, sejam todos bem-vindos, bom dia, já vi vários alunos aqui do DC0, sejam todos muito bem-vindos. Gente, a partir da próxima live, a partir da quinta-feira, a live será transmitida no Instagram, no Facebook e no YouTube, tá? Então, tanto você vai poder assistir a live aqui pelo Instagram, pelo Facebook ou pelo YouTube. Vou transmitir ao vivo nas três redes, certo? Sejam todos muito bem-vindos. Vamos esperar aí mais um pouquinho para ver se as pessoas entram, se as pessoas chegam aqui para participar da nossa live. E o tema de hoje vai ser muito bom, viu? Eu decidi trazer esse tema aqui hoje porque eu recebo muitas perguntas das pessoas que não sabem o que faz durante o trabalho, não conseguem seguir os exercícios durante o dia. Ah, Keiti, mas eu trabalho o dia inteiro e eu não consigo estar o tempo inteiro ali parando, fazendo. O que é que essa pessoa tem para fazer? E hoje eu vou te ensinar tudo o que você pode fazer durante o seu dia. Deixa eu só subir aqui mais um pouquinho. Durante o seu dia de trabalho, né? Durante o seu dia de trabalho, o que é que você pode fazer para ajudar você a tratar, aliviar essa sua dor. Keiti, mas eu trabalho em pé, mas eu trabalho sentado, mas eu trabalho pegando peso, mas eu trabalho em casa. Em casa eu fico limpo minha casa, cozinho. Não importa onde você trabalha, tá? Não importa o seu trabalho. O que eu vou te ensinar aqui são estratégias que vai te ajudar ao longo do seu dia para você movimentar a sua coluna, para você aliviar um pouco da sua dor da sua coluna, certo? O que eu vou te ensinar aqui não substitui um tratamento completo de dor de coluna. Eu vou te ensinar uma estratégia para te ajudar durante o seu dia, mas não substitui. Ah, Keiti, se eu fizer só o que você vai ensinar aqui hoje, eu vou me livrar das dores de coluna? Não, tá? O que eu vou ensinar aqui não substitui isso, certo? Ai, que bom, tava com saudade de fazer aqui a live. Gente, vamos ter live hoje e quinta-feira também, tá? Segunda e quinta, esse mesmo horário, às 11 horas, certo? Então é isso. O que eu vou ensinar hoje é para você fazer durante o seu dia, durante o seu dia de trabalho. O que eu vou ensinar não substitui o seu tratamento de dor de coluna, né? E aí, sempre tem aquelas pessoas que chegam e falam, mas Keiti, quando eu me movimento, a minha dor piora, né? Eu sempre recebo aqui esse tipo de mensagem. Eu não sei o que eu faço, porque eu vou, me movimento, tento fazer uma caminhada, tento fazer um alongamento simples, mas essa minha dor piora, né? Eu entendo essas pessoas e eu tô aqui para ajudar também essas pessoas, né? O que é que acontece? Às vezes você tem aquele bloqueio do movimento porque você já teve alguma experiência de dor anterior, né? Ah, fiz esse alongamento, ou eu fiz uma pequena caminhada e a minha coluna doeu, então eu não vou mais caminhar. Ah, eu fiz esse alongamento, minha coluna doeu, então eu não vou fazer mais, certo? Então, por causa dessa experiência que você teve, aí você acaba achando que, eu não vou me movimentar, porque se eu me movimento, essa minha dor piora. E aí você entra nesse ciclo de não se movimentar, né? O que acontece é que você não está encontrando um ponto do seu movimento, certo? Às vezes você está fazendo um alongamento de uma forma errada, às vezes você está sobrecarregando a sua coluna de uma forma errada, mas o que eu quero te dizer é que você tem que aprender a se movimentar. Então, não bloqueie, não ache que, eu não vou me movimentar mais, porque qualquer coisa que eu faço, eu sinto dor. Não ache isso, e sim, aprenda a se movimentar, aprenda a fazer o alongamento da forma certa. Hoje eu vou dar um exemplo de um alongamento para você fazer durante o seu dia do trabalho, certo? Então, assim, você tem que aprender a forma
como se movimentar. E não, eu tenho medo de se movimentar porque toda vez que eu me movimento essa dor piora. Se toda vez que você faz determinado movimento, determinado alongamento, essa sua dor piora, significa que às vezes a intensidade que você está fazendo esse alongamento não é adequada. Às vezes o alongamento, a forma que você alonga não está certo, né? Quem tem dor de coluna não pode estar fazendo um alongamento tradicional. Quantas vezes várias pessoas já fizeram um alongamento simples e no outro dia estava sentindo mais dor, certo? Eu sei que essa é a realidade de muitas pessoas porque eu converso com muita gente aqui todos os dias, certo? Gente, deixa as perguntas aqui embaixo, no final eu sempre dou uma lidinha, tá bom? Então é isso, certo? Então assim, não é para você ficar com medo de se movimentar porque você já teve uma experiência ruim, né? Você já fez algum alongamento, você já fez algum movimento e aquele movimento lhe causou dor. Eu estou aqui para te ensinar, para te ajudar, para te dar os passos para você começar a se movimentar mesmo você tendo dor de coluna, certo? E estou aqui também para te alertar que é justamente esse movimento que vai tirar de onde você está e vai te colocar no outro nível, que vai realmente aliviar essa sua dor de coluna. Então, o que é que acontece? Você que tem dor de coluna, você tem que aprender a se movimentar. Você não pode aceitar, eu não vou mais fazer esse alongamento, eu não vou mais fazer essa caminhada, eu não vou mais fazer isso, eu não vou mais fazer aquilo, porque a minha coluna dói. Não aceite isso. Aprenda como você tem que fazer, tá? Então, bora lá. Gente, compartilhem a live, sejam todos muito bem-vindos, estou muito feliz em estar aqui, estava com saudade de fazer a live. Mandem as perguntinhas aqui, tá? No final eu sempre dou uma lida. A partir de quinta-feira a nossa live será transmitida no Instagram, no Facebook e no YouTube, certo? E todas as lives ficam salvas, mas eu gosto muito de ter a presença de vocês aqui ao vivo. Eu ia fixar aqui o tema, como aliviar a dor de coluna. Eu vou fixar aqui o tema rapidinho no... Segurem aí, enquanto isso vocês, como aliviar a dor de coluna no trabalho. Enquanto isso, vocês compartilham a live. Como aliviar a dor de coluna no trabalho. Esse é o tema da nossa live de hoje. E vamos lá começar. Vamos lá dar continuidade. Então, assim, não é um exemplo, não são 2 exemplos, não são 3 exemplos. São várias pessoas que eu consegui já ajudar a se livrar das dores de coluna, fazer com que essas pessoas tomem menos remédio, fazer com que essas pessoas voltem para o seu trabalho, fazer com que essas pessoas acabem gastando menos com diversos tratamentos que não curam de verdade a sua dor de coluna, certo? E são pequenos movimentos, olha, ele já botou aí, o trabalho de dona de casa. E o que eu vou ensinar aqui é para qualquer pessoa em qualquer trabalho. Independente se seu trabalho é na sua casa, independente se você trabalha no escritório, você fica sentado, independente se você dirige o dia inteiro, independente se você fica o tempo inteiro pegando peso, certo? Independente do que você faz como seu trabalho, tá? E aí vamos lá, o que é que as pessoas acabam fazendo mais de errado durante o seu trabalho, né? Me coloquem aqui, escrevam aqui nos comentários qual é o seu tipo de trabalho atual. Kate, eu trabalho o dia inteiro sentada no escritório. Kate, eu sou dona de casa, então eu tô fazendo almoço, eu limpo a casa, eu passo pano. Kate, eu trabalho numa construção. Kate, eu trabalho limpando. Enfim, me coloquem aqui, quero conversar um pouquinho com vocês. Qual é o seu tipo de trabalho, né? Qual a posição que você fica mais ao longo do seu dia de trabalho? Ah, Kate, eu sou aposentada, certo? Você é aposentada, mas você faz alguma coisa. Faz em casa, faz algum trabalho social. Então, me coloquem aqui nos comentários qual é a sua atuação do seu trabalho nesse momento. Ah, esqueci de pegar água. Em algum momento eu vou ter que parar aqui para subir para pegar água. Trabalho 8 horas em seguidas de pé. Ó. Mônica aqui colocou. Mônica Lunda desse zero. Trabalha 8 horas seguidas em pé. Então, o que é que Mônica pode fazer para que essas 8 horas de trabalho que ela faz seguida em pé,
seja mais leve. O que é que ela pode fazer durante essas 8 horas do dia dela? O que é que ela pode fazer para que ela não piore essa dor dela? O que é que ela pode fazer para estar dando uma descomprimida nessa coluna, né? Ela fica o tempo inteiro em pé, então a gravidade tá aqui, ó, empurrando a gente para baixo e a gente tá brigando para se manter ereto, brigando para manter a nossa coluna ereta, só que a gente precisa de uma coluna forte, porque a gravidade tá aqui, ó, querendo nos empurrar para baixo e a gente tá querendo esticar. Então, o que é que Mônica pode fazer durante esse dia dela, que ela passa 8 horas em pé trabalhando, para com que ela não comprima tanto esses discos, para que ela não encurte tanto essa musculatura? Do mesmo jeito de uma pessoa que passa 8 horas sentada, né? Do mesmo jeito que não é bom você ficar aquelas 8 horas ali em pé, trabalhando. Não é bom também. Ah, Kate, então sentada é mais confortável? Nem sempre. Também não é bom você ficar 8 horas seguidas sentada, né? O que é que acontece? A pessoa que tá 8 horas em pé, ela fica ali com a coluna dela ereta. Mas ela cansa. A coluna também cansa, né? Enquanto você está em pé, tem muitos músculos que estão trabalhando para te manter em pé, né? Tem muitos músculos. E muitas vezes esses músculos profundos, eles estão o quê? Estão cansados, estão fadigados, estão fragilizados. Do mesmo tempo que, se você estiver deitado, seus músculos também estão lá trabalhando. Se você estiver sentado, seus músculos também estão trabalhando para manter a sua postura ereta. Você está sentada, mas tem coisas aqui se sustentando, senão você estaria arriada, né? Então, assim, independente da posição que você esteja, os seus músculos da coluna, eles precisam estarem preparados para te manter naquela posição diante do tempo que você precisa para fazer, certo? Fátima gasta 4 horas para fazer o almoço. A gente tem que ir lá, Demara, comer esse banquete de Fátima, viu? Quando eu for ao Brasil, eu vou ter que ir em Fortaleza comer o banquete de Fátima, porque Fátima passa 4 horas para fazer o almoço. Olha, acho que ela faz o almoço para a live toda. Então, ó, tá todo mundo convidado para ir almoçar lá na casa de Dona Fátima, certo? E aí, o que que acontece? O que é que as pessoas mais fazem de errado durante o seu dia de trabalho, né? A questão é que você faz aquilo errado durante um dia de trabalho, só que você faz isso uma semana, você faz um mês, você faz anos. Kate, eu trabalho anos em pé e cada vez minha dor de coluna piora e eu cometo esses erros todos os dias durante todos esses anos, certo? Então, nunca é tarde para você dar um basta e você reverter tudo isso. Ó, Edmilson colocou, eu trabalho de porteiro 12 horas de trabalho, o que devo fazer? Vou te dizer hoje, Edmilson, tá? O que eu vou te dizer aqui, você vai começar a aplicar aí no seu trabalho. Provavelmente você fica muito tempo sentado, né? Você não se levanta muito, né? Você fica 12 horas do seu dia sentado. E o fato de você estar sentado, você tá fazendo isso aqui, ó. Aqui são suas pernas, aqui é o seu corpo. Essa musculatura aqui da sua coluna, essa musculatura aqui do seu quadril... não tem nenhum bonequinho aqui. Essa musculatura aqui do seu quadril, ela fica assim, ó, encurtada. Aí você fica horas sentado. O que é que acontece com essa sua musculatura aqui que fica encurtada? Ela fica tão acostumada, ela tá aqui encurtadinha, que quando você vai esticar, quando você vai levantar, ela não suporta, né? Ela não suporta. Ela, caramba, tem 12 horas que eu tô assim. Aí do nada, Edmilson chega e me estica. O fato de você chegar lá e esticar e o corpo quer o quê? Encurtar, certo? Então, é isso que é ruim, você ficar horas sentado. Mas eu vou ensinar um exercício para vocês fazerem hoje aqui. E aí, o que é que as pessoas mais cometem de errado durante o seu dia de trabalho? Elas ficam, primeira coisa, as pessoas ficam horas na mesma posição. Então, Mônica fica lá horas em pé, né? Em pé, a gravidade empurrando a coluna dela, a musculatura dela fraca, ela fica com as pernas cansadas, ela vai ao longo do dia cada vez ficando mais cansada. Então, ela fica durante horas na mesma posição em pé. E aí tem lá o caso de Edmilson, se eu não me engano é Edmilson ou Edilson. Ednilson. Aí lá o caso de Edmilson que trabalha longas horas sentado, né? Então Edmilson vai lá e fica lá longas horas sentado.
Qual é o maior erro dessas pessoas? Edmilson faz lá e fica na mesma posição várias horas. Ele vai lá e fica na mesma posição 12 horas seguidas. Ele vai lá e pega os músculos dele do quadril, os músculos da coluna, os músculos posturais, o ilho-pessoas e fica lá tudo encurtado, tudo sem ser movimentado, tudo sem ser trabalhado. E tudo que a gente não movimenta, tudo que a gente entra em desuso faz o quê? Atrofia. Se você vê uma pessoa que está acamada no hospital se movimentando pouco ou quase nada, aquela pessoa vai se definhando. Os músculos dela vão se definhando. Por quê? Porque ele não está sendo usado, certo? Então, nosso corpo precisa do movimento, independente de como você esteja, independente de como você esteja trabalhando. Então, um dos maiores erros das pessoas é justamente esse: passar longas horas na mesma posição. Então, esse é o primeiro erro que você faz no seu trabalho. Kate, eu nunca me atentei para isso. Que o fato de eu estar sentado muitas horas, o fato de eu estar em pé muitas horas, acaba me prejudicando. Então, a primeira coisa errada que as pessoas fazem, ficam horas na mesma posição. E outro ponto, segundo erro, muitas vezes as pessoas ficam horas na sua pior posição, certo? Então, Mônica me falou aqui que ela trabalha em pé e, de repente, a posição em pé seja uma posição ruim para ela. De repente, é a posição que ela mais sente dor. Tem pessoas que sentem mais dor quando tá sentada, tem pessoas que sentem mais dor quando tá deitada, tem pessoas que sentem mais dor quando tá em pé. Então, se de repente a posição que Mônica fica trabalhando, que é em pé, é a pior posição para ela, isso significa que ela tá ali forçando demais. Ela não tá descomprimindo a coluna, ela não tá tratando da coluna dela, mas ela tá ficando horas na pior posição para a coluna dela. Como também pode ser o caso de Edmilson. Edmilson pode chegar aqui e falar, ele diz que sente dor nas pernas. Edmilson pode chegar aqui e falar, Kate, eu sinto mais dor quando eu estou sentado. E de repente, para Edmilson, é a pior posição para ele, só que ele precisa trabalhar e ele precisa passar 12 horas sentado. Então, essa é uma coisa errada também. Essa é uma coisa ruim, porque às vezes você fica na sua mesma posição, né? Você fica na sua mesma posição, na sua pior posição. Ah, Kate, então agora eu vou ter que parar de trabalhar. Não, não é isso aqui não, viu? Eu quero que vocês trabalhem, eu quero que vocês produzam, mas eu quero que vocês tenham saúde para isso. Gente, não sei se vocês estão lembrados, mas toda vez que a gente tá aqui fazendo a live, tudo que eu for falando, que for fazendo sentido pra você, você vai colocando aqui o emojizinho da estrelinha. Cadê a galera? Cadê minha galera aqui? Que não colocou ainda o emoji da estrelinha. Então, primeira coisa errada, ficam horas na mesma posição. Segunda coisa errada, muitas vezes você fica horas na sua pior posição, né? E terceiro erro, evita movimentos porque você sente dor. Então, quantas vezes eu recebo a mensagem das pessoas aqui falarem assim, não, eu não faço isso porque dói. Eu não ando porque eu sinto dor. Eu não levanto porque eu sinto dor. Eu não pego aquele negócio porque na minha cabeça já tá pesado e eu vou travar a minha coluna, né? Essa é a mensagem que o nosso cérebro manda e essas são as mensagens que eu recebo de vocês. Então, muitas vezes você se priva de fazer determinados movimentos porque você sabe que ele vai lhe causar dor. Vamos pegar o exemplo lá, continuar com Edmilson. De repente, Edmilson trabalha 12 horas sentado e toda vez que ele levanta, dá aquela fisgadinha e ele sente dor. E aí, o cérebro dele, sendo esperto, fala, olha, Edmilson, não levante. Não levante, porque se você sabe que na hora que você for levantar, você vai sentir dor. E aí, Edmilson, sem perceber, ele faz o quê? Vou ficar aqui sentadinho. Porque se eu levantar, vai doer. Então, eu vou ficar aqui quietinho. E isso é o que acontece. Muitas vezes você faz esse tipo de coisa sem perceber. É o seu inconsciente. É seu cérebro falando, olha, Edmilson, você tá bom aí. Você tá aí sentado, não tá sentindo dor. Mas você sabe que se você levantar, se você estender essa sua coluna, você vai sentir dor. Aí Edmilson faz o quê? Permanece sentado. E cada vez mais ele vai evitando de levantar, porque ele não quer sentir aquela dor. Só que sem saber, ele está piorando a dor dele tomando essa atitude. Mas, Kate, por quê? Porque nós precisamos nos movimentar cada vez mais. Independente, mas Kate, mais dói.
mas dói se você ficar ali sentado longas horas na posição como Edmilson fica e ele não quer levantar para ir ao banheiro porque ele vai sentir dor. Cada vez mais a musculatura do quadril dele e da coluna dele vai ficando encurtada. Kate, o que é encurtar? Encurtar é diminuir o tamanho. A gente precisa desse jeito, né, Edmilson? Exatamente. A gente precisa de músculos flexíveis. A gente precisa de mobilidade de movimento. Se você está com dificuldade em fazer qualquer movimento, qualquer mobilidade de movimento, significa que aquela musculatura que é responsável por você desencadear aquele movimento, ela está com alguma coisa. Ela está encurtada, ela está fragilizada, ela está tensa. Então, nosso corpo não foi feito para ser impedido de se movimentar. Se você tem uma articulação aqui no ombro, essa articulação é para te dar permissão para você fazer esse movimento de 360. Se você não consegue fazer esse movimento, algo aqui está te bloqueando. Então, se a sua coluna, se o seu corpo, se você foi feito para andar e você não consegue levantar para andar porque você sente dor, seu corpo está te dando sinais. Olha, Edmilson, eu não suporto quando você fica em pé. Eu preciso que você trabalhe essa minha musculatura para você conseguir levantar, ficar em pé sem sentir dor. Então, quando você sente dor, é simplesmente seu corpo te dando sinais. Nosso corpo dá sinais o tempo inteiro. Só que o que acontece? Não acontece só com você. Acontece comigo, acontece com todo mundo. O corpo vai ali, olha, tá doendo. Olha, tá doendo um pouquinho. O que é que a gente faz? Vai lá e toma um remedinho. Olha, agora doeu mais forte. Aí você vai lá e toma um remedinho. Aí você vai lá e marca um médico, marca um exame, faz várias coisas. Você começa a fazer várias coisas, mas o que você precisa de verdade fazer, você ainda não fez. O que você precisa de verdade parar e tratar ali a sua coluna, porque seu corpo está te dando sinal, você não fez. E aí depois você vai, não faz e vai o quê? Piorando. Aquele sinalzinho que o seu corpo está te dando, olha, eu preciso que você cuide de mim. E você não ouviu, e você se medicou, e você camuflou. Porque quando você está ali com a dor, e você toma um medicamento, achando que aquele medicamento vai tratar a sua dor, você está camuflando a dor. Por que está camuflando? Porque a sua dorzinha vai aliviar, e aí você, olha, fiquei boa. Não, você não ficou boa. O seu músculo está lá cansado, o seu músculo está lá fragilizado, a sua coluna está cheia de atrito e o seu corpo já deu sinal. Só que você não tomou a medida certa naquele momento. E quando eu falo isso, não é no intuito do que eu estou julgando, eu estou apontando que você está fazendo errado, não. Todos nós fazemos isso. Nosso cérebro está lá e vá pelo caminho mais fácil. É mais fácil você pegar e tomar um remédio. Entendeu? E aí, depois que a dor aliviar, acabou. Você acha que você não precisa fazer mais nada. Só que a partir do momento que você faz ao contrário, olha, eu comecei agora sentindo uma dorzinha. Todas as pessoas que chegam hoje e falam, Kate, eu estou há 10 anos sentindo dor. Eu estou há 5 anos sentindo dor. Minha dor está muito forte. Todas essas pessoas, o corpo já vinha dando sinais, ó, há muito tempo. O corpo já vinha te dando sinais. E por medidas erradas que você vai que você vai fazendo ali no seu dia a dia, vai fazendo com que você chegue e diga, ó, já tem 5 anos. Enquanto você não toma uma atitude de tratar de verdade a sua dor de coluna, daqui a pouco você vai falar, olha, já tem 10 anos. Ó, já tem 15 anos. E aí vai, certo? Então, esse ponto não é para você evitar movimentos porque ele vai lhe causar dor. E eu vou falar um pouco mais na frente sobre isso, tô morrendo de sede. Já sou para pegar água. Outro ponto, as pessoas faltam o trabalho por causa da dor da coluna, né? Ah, eu estou de atestado. Olha, eu peguei uma licença. Olha, por quê? Por que a pessoa faz isso? Porque ela não está aguentando em trabalhar. Lógico, se a pessoa vai se submete a pegar um atestado, ela não quer ficar pegando um atestado o tempo inteiro e perder o emprego dela. Ela queria ter saúde para ir lá e fazer o trabalho dela. Mas aí ela faz o quê? Ela não aguenta porque a dor de coluna realmente é uma dor que limita, ela te deixa de cama, ela te deixa incapacitado de você fazer o seu trabalho, e aí ela vai lá e bota um atestado.
né? Então é esse outro ponto também. A pessoa fica ali, tomando remédio e colocando atestado, tomando remédio e colocando atestado e faltando o trabalho. Olha, Nath colocou aqui, sinto dor há 8 anos. Gente, coloquem aí no final, eu dou uma lidinha, tá? Coloquem aí os comentários. E outro ponto também é as pessoas acharem que, na verdade, é aquele trabalho que faz mal para a coluna dela. É aquele trabalho que prejudica a coluna dela. Gente, não é. Não é. Se você falar, a minha dor de coluna é por causa do meu trabalho, que já tem 10 anos que eu trabalho como porteiro e que eu fico o dia inteiro sentado e é culpa do trabalho. Não é culpa do seu trabalho. Kate, mas eu trabalho como doméstica, eu limpo em casa, eu sou dona de casa. O meu problema da minha dor de coluna é porque eu tenho que limpar minha casa todos os dias. Não é você limpar a sua casa todos os dias. É porque eu trabalho andando pra lá e pra cá, porque eu sou motorista. O seu problema da sua dor de coluna não é por causa do seu trabalho. Não é por causa do seu trabalho. A sua dor está refletindo no seu trabalho. A partir do momento que você você trata de verdade a sua dor, você tem condições de fazer qualquer trabalho. Do mesmo jeito que você não consegue fazer nada de atividade física porque você sente dor, a partir do momento que você trata de verdade a sua dor de coluna, você consegue fazer a atividade física que você quiser. Então, o problema não está na corrida, o problema não está na caminhada, o problema não está porque você trabalha em pé, o problema não está porque você trabalha sentado. O problema está na sua coluna, está no que você tem que fazer para você tratar a sua coluna, para assim você conseguir fazer o que você quiser fazer. E você sair dessa posição de vítima. Tem aquelas pessoas também que chegam aqui, às vezes a pessoa quer que eu traga um milagre para ela. Né, Kate? Faça o quê? Eu tô com dor, não sei o quê, nananana. Aí eu digo, olha, venha pra live, assista as lives, assista o conteúdo, faça os alongamentos. Mas dá trabalho, né? Nem todo mundo quer ter esse trabalho. Então, muitas vezes é muito mais fácil você estar culpando o seu trabalho, você está se vitimizando, ao invés de você realmente parar e ter esse trabalho para tratar a dor de coluna, né? Por que dá trabalho? É preciso fazer as coisas, não é simples. O médico vai lá e passa um remedinho. Eu não passo, meu remédio é aqui, é uma construção diária que eu faço com vocês, né? Meu remédio é o movimento e toda essa conscientização. Porque a partir do momento que eu digo, olha, faça aqui esse exercício, eu vou mostrar aqui para vocês um alongamento para você fazer no seu trabalho. Mas se eu simplesmente coloco só esse alongamento, vocês vão perder toda essa conscientização que eu tô gerando com todas essas informações. Certo? Então, assim, não é o seu trabalho que é ruim. Não é o seu trabalho que lhe causa dor. Pelo contrário, se você, dessa situação que você tá, e você não tivesse o seu trabalho, eu vou sair do meu trabalho porque ele não permite você ficar na sua cama, em casa, de repouso, a sua dor vai piorar. Então, não é o seu trabalho, tá? Nemara botou, você entrega tudo pronto pra gente, é só fazer os exercícios, é só aprender, né, Demara? É só aprender, e não é tão simples também você aprender, porque assim, é muita crença colocada na nossa cabeça, né? A gente passou a vida inteira, como Fátima tá aqui mesmo. Fátima disse, olha, eu passei, tem 12 anos que ela sentia dor de coluna, e ela passou a vida inteira, Kate, eu fazia exames todo ano de imagem, eu gastava meu salário inteiro de remédio, mas para a consciência que ela tinha, o conhecimento que ela tinha, na cabeça dela, ela estava fazendo o melhor que ela podia fazer. Não é para tomar remédio, eu vou tomar. Não é para fazer outro exame, eu vou fazer. Não é para ir para todos os médicos, eu vou. Ela não via outra solução. A partir do momento que ela chega aqui, ela começa a adquirir esse conhecimento, ela se torna minha aluna do DCZL, ela disse, não, o caminho não é esse. O caminho não é o remédio. Não adianta eu ficar fazendo todo ano um exame. O caminho não é eu ir para o melhor médico. O caminho é que eu preciso aprender a me movimentar. E aí você começa a se movimentar, você começa a ter dias melhores. E como a outra Fátima, que eu compartilhei a mensagem dela essa semana nos stories, ela disse, Kate, eu tenho minha vida de volta.
Eu tenho minha vida de volta. Eu nunca me movimentei. Hoje ela tá fazendo 5 vezes na semana caminhada. E ela disse, eu estou disciplinada no exercício. Por quê? Por quê? Porque ela está tendo resultado. Ela descobriu o que ela não sabia. Ela sabia, ela estava, eu não quero... Ela disse que pediu até perdão a Deus que não queria nem mais viver, porque não sabia o que fazer. Antes ela pensava que era aquele caminho do remédio e do exame, e hoje ela encontrou outro caminho. E aí ela faz o quê? Ela vai lá e se dedica todos os dias um pouquinho. Gente, deixa eu adiantar que eu converso demais, que tem muita coisa ainda para falar. Ainda tem um exercício para mostrar para vocês. Bom, então, o seu trabalho, ele não tem culpa da sua dor de coluna, tá? Demara botou, eu ganhei minha autoestima de volta. Pois é, como é que você tem? Como é que você... é muito difícil você acordar feliz para enfrentar um novo dia, né? Para você acordar feliz para enfrentar um novo dia, sabendo que você tá com dor. Que você vai lá pro seu trabalho e você não vai conseguir entregar o seu melhor no seu trabalho, porque a sua dor não permite. Então, assim, parem e tomem uma atitude. Não deixe essa sua situação piorar. Né? Não deixe essa sua situação piorar. Não pare de ficar, a culpa é do remédio, a culpa é do meu trabalho. Se eu não trabalhasse em pé, bom, se eu não trabalhasse em pé, você ia trabalhar sentada. Eu já tô te dizendo aqui, se você ficar 12 horas sentada também não é bom. Kate, mas eu trabalho pegando peso. E aí eu lhe digo o quê? Se você trabalha, de certa forma, pegando peso, é melhor do que quem trabalha sentado. Então, a culpa não está no seu trabalho. Parem de arranjar culpados para a sua situação. Pare, não tem culpado. Você precisa se movimentar. Milton botou aqui, eu não consigo mais parar de movimentar. Porque depois que você começa a se sentir bem, depois que você começa, caramba, eu tava de cama e hoje eu estou sem dor, né, Milton? Eu voltei para jogar meu futebol. Ele não vai querer parar de se movimentar. Ele descobriu o que ele realmente precisa fazer. Quem me viu e quem me vê. Pois é, Demara. E aí outro ponto é errado. A pessoa, ela se movimenta o mínimo que ela pode, né? A pessoa se movimenta o mínimo que ela pode. E eu entendo quando você tem essa decisão. É seu cérebro lá falando, olha, não fique em pé, Edmilson. Porque se você ficar em pé, sua coluna vai doer. Entendeu? Então, o último ponto errado que as pessoas cometem no trabalho, elas se movimentam o mínimo que elas podem. Eu trabalho sentado, eu vou ficar aqui sentado. Quando eu tô muito apertada, eu levanto para ir ao banheiro. Quando realmente ele tá lá na portaria, alguém precisa, aí ele vai lá e levanta. Não é assim. Você não tem que se movimentar ao mínimo. Rosandra botou, Kate, tem um bucite no quadril. Rosandréa, a maioria dessas dores, a maioria dessas fragilidades na musculatura do quadril vem da coluna. Né? A nossa coluna é ligada com o quadril. O quadril tem o seu trabalho, a sua coluna tem o seu trabalho. Se a sua coluna não tiver fortalecida, ela vai usar mais seu quadril. Então, assim, tem bucite no quadril, precisa trabalhar essa musculatura do quadril. Só que a sua musculatura do quadril, ela tá toda ligada com a coluna lombar. Então, se você ficar, eu quero um exercício pro quadril, você não vai resolver seu problema. Você precisa tratar sua coluna. E quando eu falo tratar a coluna, é a coluna inteira. Porque o nosso corpo é uma coisa só, certo? E aí, mas Kate, você falou tudo que a gente faz de errado. Edmilson botou aqui. É isso aí mesmo. É exatamente isso que você falou. Você falou tudo que a gente faz de errado. Agora eu já sei as coisas que eu faço que são erradas, mas o que é que eu realmente tenho que fazer, né? Porque eu preciso trabalhar, eu tenho que trabalhar, a gente tem uma vida digna. Enganchei, com trabalho, né? Então, o que é que você tem que fazer? Primeiro passo, você que trabalha sentado, em pé, andando, pegando peso, não me importa com que você trabalha. Você tem que, pelo menos, a cada 30 minutos, mudar a sua posição. Kate, eu trabalho em pé. Tá, mas você trabalha em pé, mas você pode se movimentar, se andar mais. Eu não posso sentar, Kate, eu trabalho em pé e eu não posso sentar. Então, o fato de você trabalhar em pé e você não poder sentar, o fato de você se locomover é muito melhor que você tá ali. Tipo, às vezes a pessoa trabalha no caixa, em pé, vamos supor. E ela fica ali o tempo inteiro. Então, qualquer brechinha que você tiver, vá caminhar até um lugar e volte. Você já está se movimentando mais.
Ah, Kate, mas eu trabalho sentada, eu trabalho 12 horas, e aí eu trabalho sentada, e aí... Você pode levantar. Levante a cada 30 minutos. Levante, vá ao banheiro e volte. Levante, vá beber água e volte. Porque o que acontece? Você tá ali sentado, 30 minutos, você faz o quê? Você não vai encurtar não, viu, seu músculo? Eu não vou deixar você ficar aí quietinho, parado, não. Eu preciso de você ativo. Você vai lá e você tá aqui sentadinho, você, levanta, vai lá beber água, volta. Você já saiu daquela posição que você tava. Aquele atrito que tava ali na sua musculatura do quadril, da coluna, você já liberou. Então, levante. A cada 30 minutos, mude a posição. Nem que seja na própria cadeira. Às vezes a pessoa tá sentada na cadeira, o fato de você até ficar meio torta te ajuda. É melhor que você ficar somente naquela posição sentado. Ah, Kate, mas eu já trabalho me movimentando. Se você já trabalha se movimentando, sorte a sua. Porque é melhor de quem trabalha 12 horas sentado e que não pode ficar o tempo inteiro levantando. E o que eu quero dizer com isso? Mude a posição a cada 30 minutos. Levante para beber uma água. E qual é a intenção disso? Você movimentar. Você movimentar. Porque esse movimento que você gera vitalidade à sua musculatura, é esse movimento que você lubrifica as suas articulações, é esse movimento, mesmo que às vezes você faz ali, você sinta um pouco de dor. Como eu disse lá, Edmilson, às vezes ele tá lá sentado quietinho, aí ele não quer levantar porque vai dar aquela fisgadinha. Mas faça. Não vai ser aquele levantar que te dá uma fisgadinha, que te dá um incômodo, que vai melhorar a sua dor. Pelo contrário. Mas se você evitar levantar porque vai dar uma fisgadinha e você continuar sentado, a sua dor vai piorar. Então, assim, é aquela dorzinha, é aquele incômodo, o movimento não vai te fazer mal. Por mais que você sinta dor no ato, né? Ah, Kate, quando eu levanto, eu sinto a dor, então eu vou parar não vou me levantar. Faça o seguinte, se você é essa pessoa que sente dor quando levanta e você precisa trabalhar 12 horas sentado, você só trabalha sentado, comece a cada 30 minutos você enfrentar essa sua dorzinha, enfrenta esse pequeno desconforto e a cada 30 minutos levante. Eu tenho certeza absoluta que com essa pequena mudança de hábito no seu dia do seu trabalho, você já vai começar a perceber que o fato de levantar já vai começar a lhe causar menos dor. Então, não deixe seu cérebro comandar as suas atitudes. Seja mais esperto que ele. Porque quando o seu cérebro fala, não levante, ele faz isso para te proteger. E se você não for esperto, você deixa seu cérebro comandar você. Mas se você for esperto, você vai falar, não, quem te disse para cada 30 minutos eu mudar de posição no meu trabalho. Se eu quiser melhorar. Aí você faz o quê? Tá sentado, levanta, Edmilson que é porteiro. Ele pode ir lá, ficar sentadinho, ó, abrindo, fechando a porta. Mas ele pode, a cada 30 minutos que uma pessoa chega, ele pode levantar e ir lá na guarita e dar bom dia pra pessoa. Levantar, ele vai andar, ele pode fazer isso. E o que eu quero dizer isso pra você? Que o que você puder fazer de se movimentar durante o seu trabalho, faça. Mesmo que isso lhe gere um pequeno desconforto. Gente, fui clara? Coloquem aqui. Lúcia botou, trabalho sentada, me levanto a cada 30 minutos, estou melhorando, graças a Deus e a você. Beijo, querida. Lúcia, eu fiz a live aqui com ela em dezembro e eu até mostrei pra ela o exercício que eu vou mostrar aqui pra vocês. Então é isso. Combinado, a cada 30 minutos mudar de posição. Nem que você chegue, Keita, eu tô muito atarefada aqui no escritório, eu não posso nem me levantar. Muda a posição, né? Gira a cadeira, bota a perna debaixo do quadril, muda um pouco a posição. Isso já ajuda. Dançar, pode dançar, Pedro, pode dançar. Tem que se movimentar, tá? Tem que se movimentar. Mude a posição a cada 30 minutos. Segundo, faça movimentos, mesmo que não seja tão confortável para você. Como eu dei o exemplo lá do Edmilson, que quando ele levanta, ele sente uma dorzinha. Vá, levante, faça um pouquinho. Kate, eu não consigo caminhar daqui para a porta da minha casa que eu sinto aquela dorzinha. Vá, caminhe até a porta de sua casa e volte.
Kate, eu não consigo caminhar 10 minutos. Olha, se eu caminhar 10 minutos eu sinto dor. Vá, caminhe 5. Enfrente um pouco essa dor. Não ache que é essa dor que vai piorar a sua coluna. Você sempre pense, olha, o pouco movimento que eu consegui fazer. Você bota isso na cabeça de vocês, olha. Faça lá como o Lúcio, gravou um áudio pra mim. Eu botei na minha cabeça que eu ia curar da minha dor, né? E quando você pensa, eu sempre falo aqui, que Demara que gosta da frase, pensamentos geram sentimentos pensamentos geram sentimentos e sentimentos geram ações. Então, quando você pensa, eu vou me movimentar o máximo que eu puder, porque esse movimento vai me ajudar, vai contribuir para tratar a minha coluna, você vai começar a ter atitudes em prol disso. Você vai começar a ter ações. Você vai começar, não, eu vou me movimentar, porque esse movimento está me ajudando. Eu vou lá levantar e pegar meu copo com água, ao invés de eu pedir meu neto, meu filho, para ir pegar, porque esse movimento vai me ajudar. Certo? Eu entendi, vou fazer mais movimentos a partir de hoje. Isso, Edmilson. Cada 30 minutos, você tá lá na portaria, alguém chegou, vai lá, dê a volta na guarita e vai lá, dê bom dia. Saiba que essa pequena caminhada, esse pequeno movimento está contribuindo para a sua coluna. Porque o fato de você ficar ali muito tempo sentado deixa a sua musculatura toda encurtada. Certo? Exatamente, atitudes. Exatamente. Trate a sua dor de coluna para você parar de colocar atestado. Enquanto você sente uma pequena dor de coluna, enquanto é só uma dorzinha, eu tomo um remédio e passa. Enquanto você não tomar uma atitude de você tratar de verdade, de você gerar uma consciência, de você aprender a fazer o autotratamento da sua coluna, você vai viver uma vida colocando atestado. Você vai viver uma vida. Então, pare e trate a sua dor de coluna. Porque senão você vai cada vez mais piorar a sua dor de coluna. E isso é muito real. Isso é muito real. Eu conversei... Gente, às vezes eu troco as histórias, viu? Porque eu converso com muito aluno, converso com muita gente. Mas Mônica tá aqui, eu não sei se foi com Mônica... Bom, eu conversei com Mônica semana passada, uma aluna do DC0, e ela... Ai, foi com Mônica, agora eu tô meio perdida se foi com Mônica. Foi, da caminhada. Não foi, Mônica? Mônica tava aqui. Mônica, não foi você da caminhada? Bom, uma aluna minha aí do DC0, eu tenho quase certeza que foi Mônica, ela estava obrigada a caminhar pro trabalho dela. Ela vai pro trabalho dela caminhando. E aí, ela me relatou, se eu não me engano, foi Mônica. Às vezes eu erro, às vezes eu me atrapalho as histórias. Mas ela me relatou o seguinte, Kate, isso, foi Mônica aqui, né? A gente fez um plantão de dúvida com os alunos e Jussara contou a história dela, que ela faz caminhada para ir para o trabalho, perguntou sobre a caminhada, enfim. E aí, Mônica, ouvindo a história de Jussara, por isso que eu gosto quando vocês conversam, né? Ouvindo a história de Jussara, e aí eu fiz toda a explicação da caminhada de Jussara, ela chegou e falou bem assim, Kate, já tinha mais de 3 anos que eu sentia dor de coluna e tinha parado o trabalho em dezembro, ela estava até de atestada agora em janeiro, enfim... Mas os últimos meses, ou foi o último ano, ela precisava caminhar meia hora. Ela ia para o trabalho, meia hora, voltava do trabalho, meia hora caminhando. E aí, depois que ela ouviu a história de Jussara, ela entendeu que, ela pensou e ela disse, caramba, quando eu não trabalhava nesse trabalho que eu tô, eu não caminhava essa meia hora para ir, meia hora para voltar, a minha dor de coluna era maior. Ela chegou a essa consciência. E aí eu falei pra ela, mas foi justamente essa caminhada que você fazia, meia hora pra ir, meia hora pra voltar, que não deixou a sua coluna estar pior hoje. Vamos supor que tem mais de 3 anos que Mônica estava sentindo dor de coluna e ela não precisasse fazer essa caminhada para ir pro trabalho. Tenho certeza que ela estaria pior da coluna dela. E ela falou, ela disse, quando eu não fazia essa caminhada, realmente minha coluna era pior. Ao longo do tempo melhorou um pouco e ela não entendeu por que tinha melhorado. E o que estava salvando ela era a caminhada. E por que eu tô trazendo essa história aqui pra vocês? É que às vezes você pensa, eu não vou me levantar porque vai doer. Eu não vou me abaixar para pegar uma coisa porque vai doer. Ou eu não vou varrer a minha casa porque vai doer. Ou eu não vou na padaria comprar o pão, vou pedir pro meu filho porque aquela caminhadinha vai me doer.
E aí você passa uma vida se privando desses movimentos e muitas vezes são justamente esses movimentos que fazem com que você não esteja pior da sua dor de coluna. Não é que a caminhada vai tratar a dor de coluna dela, ela precisa desbloquear aquela coluna. Mas o movimento contribui para que você não esteja pior. Gente, fui claro? E o que é que eu quero dizer com isso? Se movimente o máximo que você puder no seu trabalho. Tá sentado, levante, vá ao banheiro, vá lá, fale com o cliente, volte, sente, levante, bata um papo, se agache, faça o alongamento que eu vou te ensinar aqui. Se movimente, mude a posição do seu corpo a cada 30 minutos, que isso já vai estar contribuindo para o seu dia. Isso já vai te dar um outro dia de trabalho, certo? Fez sentido, né, Regiana? Pois é, bote aí as estrelinhas. Então, pare, trate de verdade a sua dor. O trabalho não piora a sua dor de coluna. O seu trabalho não piora a sua dor de coluna. Principalmente se o seu trabalho exige movimento. Se você tem aquele trabalho que você vai pra lá, vai pra cá, não para o dia inteiro. Ai, minha coluna só dói porque eu fico pra lá e pra cá o tempo inteiro. Eu tenho uma coisa pra te dizer. Esse movimento do seu trabalho te salva. Porque se você estivesse na sua casa, deitadinha no sofá, assistindo TV, sua dor estaria pior. Então, não é o movimento do seu trabalho que lhe dá dor de coluna. Não é o movimento do seu trabalho que prejudica a sua coluna. Você só precisa desbloquear, destravar, dar força, dar resistência à sua coluna e você vai ter capacidade de fazer o trabalho que você quiser. Combinado? Fui claro? Gente, fui claro, bota aí o emojizinho. E essas são as coisas que eu queria falar para vocês sobre o movimento do trabalho. Agora eu vou compartilhar com vocês 2 alongamentos que você podem fazer durante o seu dia de trabalho. Kate, esse alongamento que você vai fazer vai curar a minha dor de coluna? Não vai curar a sua dor de coluna. Do mesmo jeito que a caminhada de 30 minutos para ir e voltar lá de Mônica não curou a dor de coluna dela. Ela entrou no DC0 porque ela está com dor de coluna. Só que se ela não tivesse fazendo a caminhada dela, a dor de coluna estava pior. Então, não. Os alongamentos que eu vou ensinar aqui para vocês, eles vão te ajudar. Qualquer movimento que você vai fazer, eles vão te ajudar. Mas eles, por si só, não tratam a sua dor de coluna. Porque quem me segue aqui, quem é meu aluno já sabe. Você precisa desbloquear, você precisa destravar, você precisa dar força e resistência à sua coluna. E não é um exercício que faz isso, tá? É uma sequência de exercícios, é um passo a passo. Vou compartilhar aqui com vocês 2 alongamentos. O primeiro é esse, tá? O primeiro é esse aí. Se você trabalha sentado, se você trabalha em pé, se você trabalha com peso, se você trabalha se movimentando, não me importa como você trabalha no seu dia. Quando você puder, Kate, eu consigo fazer esse alongamento 2 vezes ao dia. Eu consigo fazer 1, eu consigo fazer 3. Não me importa quantas vezes você conseguir fazer. Quanto mais você conseguir fazer, melhor. O que é que você vai fazer? Você precisa de uma cadeira. Se você trabalha em pé, se você trabalha sentado, se você trabalha em qualquer lugar, você consegue um banquinho para sentar. Então, não tem desculpa, tá? Para não fazer. Eu não faço, Kate, por quê? Porque nada. Você não faz porque você não quer, né? Você não faz porque você não quer. Porque se você quiser, quando a gente quer, a gente dá um jeito, né? Então, assim, peguem um banquinho, uma cadeira, o banco da praça, seja lá o que for. Você vai sentar. E aí, nessa primeira imagem, eu botei 3 setinhas, né? Eu botei uma setinha ali na minha mão, uma setinha em direção ao meu pé e uma setinha em direção à minha cabeça. E aí eu quero que vocês atentem para quê? A minha cabeça está relaxada. Se você ficar tensionando, você vai ficar com o pescoço doendo, você vai ficar com tensão nos ombros. A minha cabeça está relaxada, tá? As minhas mãos estão indo lá atrás da cadeira e a setinha que tá lá no pé, você vê que o meu pé fica fixo no chão, né? Na ponta do pé. Não. Pezinho preso no chão, enraizado no chão. E você percebe que o meu joelho está na mesma direção do meu calcanhar. Gente, podem tirar print aí. Dou bronca mesmo, viu, Gerson?
Podem tirar print aí da tela, a live vai ficar salva, vocês podem ver. E vocês percebem que o meu joelho está na mesma direção do meu calcanhar. Eu não tô nem com o joelho lá para frente, nem com o pé lá para trás, tá? Essa é a primeira imagem. Vocês vão fazer esse alongamento quantas vezes você conseguir no seu dia do trabalho. Independente se é em pé, se é sentado, se é pegando peso, não me importa. Não me interessa. Você vai fazer quantas vezes você conseguir. Só que você vai fazer esse alongamento seguindo as 3 etapas de alongamento que eu ensino aqui direto. Quem tem dor de coluna não pode, não deve estar fazendo um alongamento tradicional. Às vezes você piora a sua dor. Quantas vezes você já foi lá e fez um alongamento e depois a dor aliviou e no outro dia tá com mais dor? O que é que você vai fazer? Nessa primeira etapa, você vai descer nessa posição e ficar, ó, comecei a alongar. Para e respira 30 segundos. Você vai ficar aí nessa posiçãozinha, cabeça relaxada, as mãozinhas lá para trás relaxada, só respirando. Você percebe o quanto você está alongando lá a sua coluna toda? Começa lá no bumbum, ó. Você começa a sentir repuxar, ó, lá no seu bumbum. Lá do bumbum e vem pela coluna toda e você relaxa também a sua cervical, a sua região do pescoço, os seus ombros, tá? Você vai ficar nessa posição e você vai respirar por 30 segundos, sem forçar. Ah, tá confortável aqui. Essa é a primeira etapa do alongamento. Você vai e respira 30 segundos. Depois desses 30 segundos, abaixo não dá para mostrar um pouco, porque tá os comentários, gente. Eu não sei tirar os comentários. Mas na live salva não mostra os comentários, né? Vocês podem assistir lá depois. Nessa segunda etapa do alongamento, o que é que você vai fazer? Você vai pegar a sua mãozinha e você vai jogar um pouco lá mais para trás. Você vai o quê? Forçar um pouco esse alongamento. Primeira etapa, você avisa para o seu corpo: olhe, coluna, eu vou alongar. Na segunda etapa, é o alongamento propriamente dito. Você força naquele alongamento. Ali na sua coluna tá gerando pequenos micro fortalecimentos nela. E aí você vai lá nessa segunda etapa e você vai fazer o quê? Respirar mais 30 segundos. Respira mais 30 segundos e depois você faz o quê? Terceira etapa, você volta devagar para sua posição inicial, tá? Esse é o alongamento que você pode estar fazendo no seu dia a dia, no seu trabalho. Simples. Simples, fácil, você faz em 1 minuto. 1 minuto. 30 segundos na primeira etapa, mais 30 segundos na segunda etapa, lá forçando um pouquinho. E a terceira etapa, você faz o quê? Você volta bem devagar, desenrolando a sua coluna. Tá? Vou parar aqui de compartilhar a imagem. Esse alongamento, você pode estar fazendo aí no seu trabalho. E ele já vai te dar aquela alongada, aquela esticada, para aquela pessoa que fica muito tempo em pé, para aquela pessoa que fica muito tempo sentado. Na verdade, esse tipo de alongamento tanto serve para a pessoa que sente mais dor quando está em pé, tanto serve para a pessoa que sente mais dor quando está sentado. Eu vou compartilhar agora um outro alongamento que você pode fazer, mas esse já é um pouco mais avançado, certo? Esse já é um pouquinho mais avançado. Então, se você comece por esse da cadeira, se você se sentir confortável, você pode testar fazer esse outro. Só que se esse outro alongamento lhe gerar desconforto, ai, Kate, foi tenso, eu tensionei meus ombros, né? Porque às vezes a pessoa tá com aquela tensão na musculatura e tem determinados alongamentos que se acaba tensionando. Tipo, você não consegue ficar na posição certa e você acaba recrutando músculos que não seriam para serem recrutados, utilizados, né? Para ficar mais fácil de entender, para serem utilizados. Então, esse outro que eu vou compartilhar, você pode tentar fazer. Mas se ele lhe gerar desconforto, vocês voltem e façam somente esse que eu acabei de mostrar da cadeira. Combinado? Entendeu? Cadê o emoji? Me mande aí. Vou compartilhar aqui o outro. O outro é esse alongamento, né? Vocês perceberam que no primeiro eu coloquei 3 setinhas, esse eu coloquei 2 setinhas. O que são essas setinhas? A primeira setinha é que, se eu olhar, vai lá para cima. Você tem que relaxar ao máximo a sua cervical, seu pescoço, seu ombro. E você vai pegar a sua mãozinha aqui, ó, e empurrar seu quadril lá na frente. O que é que acontece com esse alongamento? Você está estendendo a sua coluna. A sua coluna que estava lá sentada, você pegou ela, botou em pé, você pegou ela e fez isso com ela.
Só que esse alongamento já é um pouquinho mais avançado, tá? Já é um pouquinho mais avançado. Mas se você faz, consegue fazer e tá ok, você também pode estar fazendo ele no seu trabalho, tá bom? Principalmente para aquelas pessoas que ficam muito tempo sentada e precisa esticar aí a coluna. Certo, gente? Esse eu tava fazendo. Lígia, pode continuar fazendo. Faço sempre. Ótimo. E aí, o que que acontece? Esse movimento, né? Pra pessoa, muitas vezes, é muito sobrecarregado, fica lá os 30 segundos. Então, o que é que eu sugiro que você faça? Quando você parar, você vai lá e você faz 5 repetições, 6 repetições, devagar, sem pressa, sem pausa, certo? Vai lá, bota a mãozinha aqui no quadril, joga o quadril lá pra frente e joga a cabecinha lá pra trás, olhando lá pro teto, tá? Então, esse é um ótimo alongamento para você estar dando essa extensão na sua coluna. Certo, gente? Vou parar aqui de compartilhar para eu... Então, são esses 2 alongamentos que você pode estar fazendo no dia a dia durante o seu trabalho. E aí, você vai ficar gravado assim, viu, Zélia? Quase todas, a maioria das minhas lives, pouquíssimas eu tiro do ar. Ficam gravadas, tá? Assim que eu termino aqui... Eita, caramba, esqueci de fazer a capa. Eu não vou postar assim que eu terminar, não. Porque eu acho que eu tô sem a capa. Vai, Regiana, fazer seu exercício. Certo, gente? Então foram esses 2 exercícios. Mas, Zélia, a live fica salva. Eu subo já essa live, viu? Assim que eu termino, minha equipe esqueceu aqui de me mandar a capa, mas eu vou... Em 10 minutos que eu terminar a live, eu mando. Eu posto. Então, assim, são esses 2 alongamentos vocês podem estar fazendo durante o seu dia do trabalho. Trabalha em pé, trabalha sentado, trabalha com peso, não importa com que vocês trabalham, vocês podem estar fazendo eles e ao longo do dia vocês vão fazendo. Porque o que acontece? Você tá lá sentado, horas, sua coluna tá aqui, ó, seus músculos do quadril, tudo assim, ó, apertadinho, esmagado. Aí você vai lá, fica em pé. E aí depois você faz o quê? Você faz esse alongamento que eu te mostrei aqui. Então você pega aquele seu músculo que estava assim esmagado, você fica em pé. Quando você fica em pé, você já dá uma esticada nele. Mas aí eu peço para você fazer isso, ó, ir lá para trás. Aí você pega e, ó, estica um pouquinho mais. Lógico que se você tiver com a sua coluna doendo, se você tiver muito encurtado, isso pode lhe gerar um pouco de desconforto. Por isso que eu sugiro que primeiro você faça o sentado. Gente, eram essas as informações que eu precisava falar para vocês hoje. Espero que tenha sido muito, muito útil. Comecem a aplicar, gerem essa consciência do movimento, gerem essa consciência da importância de você tratar de verdade a sua dor de coluna. Olga botou aqui, eu acho que é porque sou gordinha, não consigo tirar a mão embaixo da cadeira. Olga, é o seguinte, se você é gordinha... E se você não consegue botar a mão lá na cadeira, toda vez que eu faço um alongamento, eu faço no meu limite. Eu não posso porque eu tenho um pouco mais de flexibilidade só até aqui para ser... Não. Eu vou e faço lá no meu limite e você vai fazer no seu. E o seu limite vai estar alongando. Só que se eu tenho uma flexibilidade maior, tenho uma mobilidade maior, se eu fizer no seu limite, eu não alongo. Então, o seu limite é que... Foi ótima a sua pergunta, porque eu acabei não falando sobre isso. Não é pra você topar lá embaixo da cadeira. De repente, seu corpo só vai até o chão. Ou, de repente, você não consegue topar no chão. Foi ótima a sua pergunta. De repente, você não consegue topar no chão. Mas o fato de você afastar ali um pouco as pernas e você flexionar a sua coluna, você já vai estar alongando, tá? Então, você não precisa chegar com a mão do mesmo jeito que eu cheguei lá no exercício. O que você precisa é ir no seu limite. O seu limite é um, o meu limite é outro, o de Rosandré é outro, o de Olga é outro, o de William é outro. E cada um tem o seu limite, certo? Faço sempre. Esse eu tava fazendo. Pode continuar fazendo, Lígia. Tá? Deixa eu ver se tem umas perguntinhas aqui em cima. Demara, mesmo fazendo os exercícios do DC0, pode fazer? Pode sim, Demara. Você só tome cuidado para não fazer demais, viu? Você tem um tal de fazer muito exercício. Cuidado, mas pode fazer sim, tá? Você pode ali ao longo do seu dia ir lá, parar, sentar na cadeira. É um ótimo alongamento. Zucolo.
Não, Marcela, acho que é o sobrenome. A minha coluna dói muito quando me levanto. Às vezes prefiro ficar em pé porque não sinto dor. Foi exatamente tudo que eu falei aqui, Marcela, tá? Enfrente um pouquinho essa dor. Não se prive de estar fazendo os seus movimentos diários por causa dessa sua dor. Acabou com a cheia de batom. Tá? Não se prive. Vá se movimentando, vá enfrentando essa sua dor, mas vá fazendo os alongamentos também. E precisa tratar de verdade a sua dor de coluna. Maria, eu sinto muitas dores na coluna. Maria, você está no lugar certo. Pode entrar aqui, maratonar aqui as lives, os conteúdos, tá? Gente, tinha umas perguntas aqui. Lúcia, trabalho sentada e me levanto a cada 30 minutos. Eu estou melhorando, graças a Deus e a você, querida. Beijo, Lúcia. Maravilha. Milton Motor, você está falando tudo que hoje eu faço. Não fico parado nem quando estou sentado. Maravilha, Milton. Parabéns. Sinto constante dor na coluna. Pois siga aqui, Olga. Gerson, os movimentos aqui me salvam. Rosandréa botou, porque quando a gente tem dor na coluna, dói toda a coluna. Perguntei à médica e ela falou que a coluna fica toda inflamada. É verdade isso? Dói toda a coluna, Rosandréa, porque você precisa tratar a sua coluna toda, tá? Você precisa tratar a sua coluna toda e eu já mostrei aqui várias vezes, nosso corpo é todo conectado por trilhos anatômicos, da cabeça aos pés. Então, se você tiver uma inflamação, um atrito em determinada região da sua coluna, às vezes você só sente a dorzinha ali no local. Mas essa sua dor vai refletir na sua coluna inteira, tá? Tem que trabalhar a coluna inteira. Não tô vendo mais Muito bem, Regiane. Regiane tá lá. Cada 2 horas eu boto o alarme para fazer os exercícios. Muito bem. O que eu tomo, remédio de pressão, acho que o remédio Gente, sobre remédio, eu tomo remédio de pressão e o marido acha que o remédio losartana, o que eu tomo, é verdade. Não é o remédio que você toma para pressão que tá lhe dando dor de coluna, não, viu? Lígia, eu não entendi direito aqui a sua pergunta, mas se eu entendi isso, não é o remédio. Eu tomo remédio. Não importa, não é o remédio que tá lhe causando dor de coluna, não. A sua dor de coluna é uma dor músculo-esquelética. É uma dor de músculo, é uma dor de articulação, é uma dor dos músculos, dos ligamentos que estão grudados aqui na coluna. Não é por causa do remédio de pressão que está lhe causando, não. Remédio normalmente causa efeitos colaterais do quê? No estômago, mas a sua dor de coluna é esquelética, músculo-esquelética, é a musculatura junto com a parte óssea. Não é por causa do remédio. Gente, é isso. Essa foi a nossa live de hoje. Não respondi aqui a todo mundo, mas estou aqui diariamente respondendo a vocês. Quinta-feira, nós temos mais uma live na quinta-feira. O tema da nossa live de quinta-feira é: você que tem hérnia de disco, você pode fazer caminhada, você pode fazer corrida, como fazer, por que fazer, é sobre isso que nós vamos falar na live de quinta-feira. Muito obrigada pela presença de cada um aqui de vocês. Tenham um dia abençoado e tchau, tchau. Nos encontramos na quinta-feira. Tenham um bom dia. Quinta-feira, às 11 horas, tá? Entendeu, né, Lígia? Então pronto, é isso. Quinta-feira, às 11 horas, espero vocês aqui. Beijão, tchau, tchau.